Olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégias para acompanhamento educacional. As estratégias que eu trouxe hoje para vocês podem ser utilizadas tanto para escolares que apresentam um diagnóstico clínico, como no caso a dislexia do desenvolvimento ou o transtorno de aprendizagem global, mas também para escolares que apresentam somente a dificuldade de aprendizagem. Então, são estratégias que podem ser utilizadas desde escolares do primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental. Tanto por fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos podem utilizar as estratégias tanto em clínica como também no ambiente escolar. São estratégias que vão desde as habilidades básicas, como no caso a consciência fonológica, até as habilidades mais complexas, como no caso a leitura e escrita. Bom, vamos começar então falando sobre essas estratégias de consciência fonológica. A consciência fonológica nada mais é do que uma habilidade de refletir sobre os sons da fala. Essas habilidades têm como função facilitar o processo de decodificação e codificação da leitura. Dentre as atividades propostas, nós vamos abordar a percepção de sons, a rima, a literação, a relação entre fonema e grafema e a sílaba. A percepção dos sons ambientais vai favorecer a percepção dos sons verbais no futuro para essa criança. Então, são atividades bem simples, como, por exemplo, chamar a atenção da criança para ela prestar atenção ao som do tic-tac do relógio, do zumbir da abelha, das batidas do coração, do som do avião ou do trem, do miado do gato. Enfim, são atividades que estão presentes no dia a dia dessa criança e que vai favorecer para que essa criança comece a perceber que o som apresente duração, como por exemplo um som longo ou um som curto, ou que o som também apresente frequência, como um som grave e um som agudo. Outra atividade que nós podemos realizar em sala de aula é a identificação de rima. Então apresentamos para a criança pares de palavras e chamamos a atenção da criança ao final do som dessas palavras. Por exemplo, rato e gato, ambos terminam com ato, então ambos rimam. Então nós pedimos à criança para que ela identifique os pares que rimam. Coração e espada já não rimam. Então chamamos a atenção da criança para a percepção que no final das palavras alguns sons podem ser parecidos, como por exemplo pente e dente, chegada e empada, mel e pincel, são palavras que rimam. Também podemos fazer essa atividade com o uso de figuras, como no caso a faca e a vaca, o pente e o dente. Outra atividade de consciência fonológica que nós podemos realizar é a identificação da aliteração, que já seria chamar a atenção da criança para o começo das palavras e instruir a criança que algumas palavras possuem o mesmo som no começo da palavra. Então, avião, atenção, abacate, assombração, banana e bala, bigode e belo, são palavras que começam com o mesmo som. Da mesma forma que a rima, nós podemos fazer essa atividade também com figuras. Então, como no caso, o cachorro e o copo, ambas começam com o mesmo som no início. Então, são atividades bem simples que vão favorecer a percepção inicial de um fonema ou de um som. Outra atividade também de consciência fonológica é começar a instruir a criança sobre a relação entre o grafema e o fonema, ou seja, entre a letra e o som. Então, podemos começar com a identificação do alfabeto, relacionando cada letra com o seu som, chamar a atenção que algumas letras do alfabeto são as vogais, algumas letras como K, Y e W não fazem não fazem parte da maioria das palavras do português, mas que acabam aparecendo na língua do dia a dia por conta de estrangeirismos, ou também fazer essa atividade com palavras para aquela criança que já tem um começo de alfabetização, como no caso, caneta, barco, pedir para a criança identificar a letra A. Então, ela pintaria essa letra A com a cor vermelha, por exemplo.
Ou no caso das consoantes, sofá e faca, pedir para ela identificar a letra F, então ela pintaria de azul a letra F nesses exemplos. Na atividade de contagem de fonema, nós apresentamos à criança algumas figuras e pedimos para que ela identifique quantos sons tem em cada uma dessa figura. A atividade começa primeiro fazendo a relação com o número de letras. Então, por exemplo, na figura pé, nós falamos para a criança que ela tem 2 letras, o P e o E, mas ela possui também 2 sons, o P e o E. No caso da figura uva, nós pedimos para ela contar quantas letras a figura tem. Então, seria o U, o V e o A. E pedimos para ela fazer a correlação com o som. Então, ela teria o U, V, A. Também apresenta 3 sons. Mas também é interessante nós colocarmos algumas figuras para mostrar para a criança que nem sempre uma letra vai corresponder a um único som. Como no caso, a palavra chá, como na figura chá, nós temos 3 letras, o C, o H e o A, mas ela possui apenas 2 sons, no caso, o Sh e o A. A mesma coisa do chuva, o CH vai ter um único som, que seria o Sh. Então, com isso, nós começamos a mostrar para a criança que existe uma relação que pode ser única, mas que ela também muda de acordo com outras palavras, conforme a ortografia. Outra atividade também relacionada ao fonema seria a identificação do fonema. Então, nós podemos apresentar algumas figuras para a criança, no caso do exemplo fantasma, maçã, bala e dado, e pedimos para ela identificar qual figura possui o som de F. No caso, seria o fantasma. A mesma atividade também pode ser realizada de forma escrita, então faca, alface e sofá, que também possuem o som da letra F. Então, com essa atividade, nós favorecemos que a criança perceba que existem sons para formar as palavras. Na atividade de contagem de sílaba, nós podemos fazer o jogo de forca, como por exemplo, em que cada espacinho seria correspondente a uma sílaba, por exemplo, bola, então ele tem que ter 2 espaços. Ou uma atividade de cruzadinha, em que a criança vai colocar em cada quadradinho uma sílaba. Com isso, nós começamos a mostrar para a criança que as palavras apresentam comprimentos diferentes. Elas podem ser tanto de sílabas, trissílabas ou monossílabas e assim por diante. A mesma atividade de contagem de sílaba ou de uso de sílaba também pode ser feita com a manipulação silábica. Então, pedir para a criança identificar quais palavras possuem a sílaba K. Então, ela vai identificar a sílaba K tanto em posição inicial, como no caso em destaque em vermelho, como em posição medial em destaque em verde, como em posição final em destaque azul. Com isso, nós começamos a mostrar para a criança que as mesmas sílabas podem estar em posições diferentes para formar uma nova palavra. Isso seria um mecanismo gerativo de memória, favorecendo o aumento do vocabulário desta criança. Essa atividade também pode ser realizada com o uso de figuras, como no caso, pedir para a criança fazer um X na figura que tem a sílaba K, como no caderno, macaco, cachorro e assim por diante. Finalmente, nós podemos entrar em algumas estratégias de leitura, como, por exemplo, realizar o cantinho da leitura, em que o professor, juntamente com as crianças, realiza a seleção de um tema e realiza a leitura desse texto junto das crianças. Em crianças com a seriação um pouquinho avançada, essa atividade também pode ser feita após a seleção do tema, mas as crianças vão lendo trechos dessa história. Então, vai favorecendo a aquisição da leitura. Outra atividade também relacionada à leitura seria a sequência lógica, em que você apresenta algumas histórias ou algumas figuras em que as crianças têm que organizar a lógica, a sequência dos eventos, que já favorece que essa criança comece a ter a percepção que existe um começo, um meio e um fim das histórias ou de um texto. Em seguida, nós passamos para alguma atividade chamada mapa mental.
Essa atividade favorece a compreensão da leitura. Então, após a leitura de um texto, nós vamos realizar um esquema com essa criança, em que nós vamos pedir para a criança colocar algumas referências do texto. Então, por exemplo, qual é o título dessa história que nós lemos? Quais os personagens que apareceram nessa história? Quais ações aconteceram nessa história? E, por fim, qual foi o final dessa história? Com isso, nós vamos favorecendo com que a criança comece a realizar e a desenvolver um raciocínio de sequência dentro das histórias que vai favorecer a compreensão da leitura. Outra atividade também de leitura que nós podemos realizar é a consciência metatextual. Na consciência metatextual, nós vamos dividir a atividade em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos dar um texto primeiramente para a criança, ela vai realizar a leitura deste texto, em seguida nós vamos pedir para que ela faça o destaque de algumas partes, como por exemplo, nós vamos pedir para que ela pinte de verde a parte inicial da história. É muito importante fazer essa atividade com textos narrativos no começo, a princípio. Como, por exemplo, a parte inicial nós vamos dar destaque para a criança que pode ter algumas dicas, como, por exemplo, a palavra era uma vez. Na parte do meio da história, a criança vai pintar de vermelho. Nessa parte do meio vai estar o desenrolar da história, onde os personagens vão fazer as ações, onde vão ter vários acontecimentos. E, finalmente, a última parte da história, que pode ter como dica a frase "eles viveram felizes para sempre", vai pedir para que a criança pinte em azul, que vai ser a parte final. A segunda parte dessa atividade, nós vamos fazer uma analogia com figuras. Então, como no caso a menina, a cabeça seria correspondente ao início, o tronco seria correspondente ao meio e as pernas seria correspondente ao fim. Outra atividade, o final dessa atividade já seria com cartas com trechos de narrativa. Então, o professor pode confeccionar um pequeno baralho em que ele vai colocar algumas partes relacionadas ao início, ao meio e ao fim da história e embaralhar essas cartas. A criança deverá colocar essas cartas na sequência, relacionando o começo e o meio e o fim da história. Outra estratégia de leitura que vai favorecer o aumento do vocabulário das crianças seria o acesso ao léxico na chamada técnica de close. Primeiramente, nós vamos dar um texto para a criança e, em seguida, após a leitura, nós vamos dar o mesmo texto, mas ele lacunado, ou seja, faltando algumas palavras. Após a leitura do texto, a criança deverá passar para o texto lacunado, fazendo e completar esse texto de acordo com as palavras que estarão em destaque entre parênteses e baixo. Conforme a criança vai evoluindo nessa atividade, nós vamos retirando as pistas, primeiro colocando na parte de baixo da folha todas as palavras e depois suprimindo qualquer dica de palavra. E a criança vai fazer a leitura e completar o texto lacunado. No final de cada uma dessas atividades, nós vamos comparar o texto sem lacuna com o texto de lacuna e verificar o desempenho dessa criança. Outra técnica que ajuda na velocidade de leitura seria a técnica da janela. Então, nós confeccionamos uma pequena janela em que, conforme você vai aumentando ou diminuindo essa janela, nós podemos direcionar a velocidade de leitura dessa criança, desde sílabas até a frase inteira. Então, com o movimento dessa janela, nós vamos melhorando a fluência dessa criança na leitura. E, finalmente, nós podemos fazer os programas de leitura, que seria para melhorar essa aquisição de leitura propriamente dita. Então, nós podemos fazer atividades como contagem e recontagem de histórias ou a leitura de texto seriado. Se uma criança apresenta um desempenho inferior à sua seriação, então começamos com um texto, por exemplo, de primeira série. Realizamos todo o trabalho de manipulação, de velocidade de leitura e de compreensão deste texto, até aumentando a seriação, até chegar na seriação correspondente a esta criança.
Bom, então era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje, algumas estratégias. Obrigada pela atenção. Estratégias para o acompanhamento educacional do disléxico. Sem sombra de dúvida, a escola é o local onde o disléxico sofre muito, particularmente quando ele não foi diagnosticado ainda como disléxico. Nesta comunicação, eu pretendo desenvolver 3 tópicos. Em primeiro lugar, vamos ver estratégias que a escola deve adotar para o atendimento do disléxico na escola. Em segundo lugar, o segundo tema vai ser um exemplo de interação entre especialista e escola. E em terceiro lugar, vamos ver alguns aspectos da conduta da universidade com relação ao disléxico. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que uma vez que um indivíduo foi identificado como disléxico, quanto mais cedo, melhor. Deve haver uma rede de interações entre a escola, a família e os terapeutas. É indispensável esse trabalho para que o disléxico possa evoluir academicamente. Então, ele pode evoluir apesar de suas dificuldades com a leitura e com a escrita. Agora nós vamos analisar mais a relação terapeutas e a escola, com relação às condutas para o disléxico. Algumas atitudes são muito importantes que a escola deve adotar. Primeira delas, dar a entender que o seu problema é conhecido e que será feito o possível para ajudá-lo. Isso quando o disléxico se apropriou desse diagnóstico. Dar-lhe uma atenção especial e animar-lhe a perguntar em caso de alguma dúvida. Então, por isso é muito importante que o disléxico se sente próximo ao professor. Comprovar, sempre que possível, que o material oferecido para ler é apropriado para o seu nível leitor, né? Não pretendendo que ele alcance um nível leitor igual aos demais. Destacar sempre os aspectos positivos em seus trabalhos e não fazê-lo repetir um trabalho escrito pelo fato de tê-lo feito mal. Evitar que ele tenha que ler em público. Em situações em que isso é muito necessário, ele pode ser preparado em casa para que possa ter um bom desempenho e não receber chacota de colegas no momento da leitura. Aceitar também que ele se distraia com mais facilidade do que os outros, porque a leitura exige um considerável esforço para o disléxico. Então, essas atitudes são básicas, né, que o professor tem que tomar, e os técnicos da escola, em relação ao disléxico, ao manejo com disléxico. Um segundo aspecto é a proposta de ação pedagógica. O aluno disléxico tem que ser ensinado a resumir anotações que sintetizem o conteúdo de uma explicação. Deve ser permitido ao disléxico também o uso de meios informáticos e corretores de textos. Porque a gente sabe que a dislexia não tem cura, a princípio, até agora. Então, ele tem que ser capaz de poder evoluir sem que tenha que escrever corretamente, né? Permitir o uso de calculadora, porque, em geral, o disléxico tem muita dificuldade na tabuada. E também o uso de gravações, particularmente no ensino superior, usando materiais que permitam visualizações, figuras, ilustrações, para que ele possa acompanhar o texto impresso. Evitar sempre que possível a cópia de grandes textos do quadro de giz, dando-lhes uma fotocópia. Uma outra atitude é diminuir os deveres de casa envolvendo a leitura e a escrita.
isso pode ser feito por um familiar ou uma pessoa especializada. E oferecer textos com boa qualidade gráfica, que facilita a visualização. Um outro aspecto que é muito discutido, assim, que é muito importante, é como avaliar o disléxico em sala de aula, considerando que ele tem muitas dificuldades para ler e para escrever. Então, uma conduta que seria muito importante em todos os níveis de ensino é que ele realizasse as avaliações oralmente. Ele se desempenha melhor oralmente e isso pode facilitar muito. Também, outra conduta muito importante é prever um tempo extra como um recurso obrigatório e não opcional. Ele precisa de um tempo extra, porque a capacidade de aprender do disléxico está intacta, né? E ele simplesmente precisa de mais tempo a acessá-la. Algumas escolas têm tido alguma resistência com relação a isso, porque precisam fazer mudanças na escola, mas é muito importante o desse tempo extra pelo seguinte: como ele não automatizou a escrita, ele terá que ler pausadamente, com muito esforço e se apoiando nas suas habilidades superiores de pensamento. Ele também precisa utilizar o contexto para entender o significado da palavra, que é um caminho mais longo e indireto e que requer um tempo extra. Então, o ideal até seria que o disléxico, que a escola dispusesse de uma sala especial para que ele pudesse ou trabalhar sozinho, ou realizar a prova sozinho, ou então que tivesse um ledor, um escritor para ele, para auxiliá-lo nessa tarefa. Outro aspecto ligado à avaliação escolar é evitar a utilização de testes de múltipla escolha. Porque esses testes de múltipla escolha, eles descontextualizam as informações, né? E reduzem o tempo de execução e se tornam muito difíceis para o aluno que é disléxico. Outro aspecto, valorizar sempre o trabalho pelo seu conteúdo e não pelos erros de escrita. Aquela ideia do professor encher de vermelho ou correções do texto disléxico não é uma atitude adequada. E a outra ideia, que eu já tinha referido um pouco antes, é oportunizar um lugar tranquilo ou uma sala individual. Os disléxicos se queixam muito de que, quando estão em situação de prova, em sala de aula, os alunos que terminam mais cedo acabam fazendo barulho ou atrapalhando e eles se sentem diferentes com relação a isso. Então, qualquer barulho ou distração atrapalha o disléxico, porque muitas vezes uma comorbidade que é muito comum na dislexia é o transtorno de déficit de atenção. Muitas vezes estão juntos, então se agrega essa dificuldade maior. Então é importante assim que ele tenha um local tranquilo, ou sozinho ou com outra pessoa. E outra ideia é não realizar testes no último período do turno, onde ele está mais cansado. Sempre usar num primeiro período. Essas indicações para avaliação são fundamentais e as notas dos disléxicos das escolas que costumam fazer isso melhoram muito com esse desempenho. Os professores até ficam muito surpresos com essa ideia. A aprendizagem da língua estrangeira no disléxico, como avaliar? Se a gente considerar que o disléxico tem uma dificuldade com a sua própria língua, o que dirá de aprender uma língua estrangeira, em que a diferença entre o som e a letra é muito diferente, não é? Da que ele está mais ou menos acostumado. Então, a Shaywitz coloca duas ideias muito interessantes com relação a essa língua. Primeiro, se analisar a possibilidade da isenção da língua estrangeira. E se isso não for possível, propor como conteúdo que o disléxico elabore elabore projetos sobre a cultura da língua em que se fala, em que é falada essa língua, não é? Então, assim, ele faria projetos, porque realmente
eles têm muitas dificuldades com língua estrangeira. Alguns disléxicos que até tiveram experiência em outros países, até aprendem a falar a língua, mas a escrever é muito difícil, a escrita é muito difícil. Então, essas ideias são muito importantes e têm auxiliado o disléxico até na universidade a progredir a partir dessa consideração. Eu agora gostaria de mostrar um exemplo pontual de uma comunicação entre especialista e a escola. Então, há uma escola em que foi identificado um disléxico, foi feito contato, enviado o relatório, e isso foi no ano passado. É importante que o especialista vá muito seguido à escola, não é ir uma vez só na primeira vez e está tudo resolvido, não. Cada ano ele tem que ir novamente à escola, lembrar professores que muitas vezes modificam e que esse menino necessita de adaptações especiais. Nesse caso, esse menino que eu estou chamando de RML, vamos chamar ele de Ricardo, né? Ele estava na 6ª série e, né, ele realizou foi informado para eles um documento como o que eu vou ler agora. O aluno Ricardo, da 6ª série, realizou uma reavaliação fonoaudiológica e psicopedagógica em início de abril do corrente ano, ocasião em que foi reafirmado o diagnóstico de dislexia, ou seja, um transtorno severo da aprendizagem da leitura e da escrita, que já tinha sido estabelecido em junho de 2010. Então, especificamente, sua leitura é vacilante e muito lenta. Ele estava lendo uma média de 65 palavras por minuto, com substituição de palavras de perfil semelhante. Mas, apesar disso, ele consegue uma interpretação razoável se lhe for dado o suficiente para que leia, ou se o texto for lido para ele. Em ocasião de prova, seria necessário que ele fizesse em sala sem ruído, de preferência sozinho e com acompanhamento de pessoa que pudesse auxiliá-lo na leitura. Então, é importante que seja colocado por escrito para a escola, porque às vezes só falado eles acabam esquecendo. Segundo, a frequência de erros ortográficos está a mais de 2,8 desvios padrões da média esperada para a série. Os disléxicos costumam escrever com erros ortográficos ao longo da vida. Seus trabalhos e provas deverão ser avaliados pelo conteúdo e não pelos erros de escrita. Infelizmente, não adianta o professor apontar o erro, pois o disléxico não grava a grafia correta. E essa informação foi dada porque a escola estava assinalando em vermelho os seus erros, apesar de o ano passado já ser advertida. Terceiro aspecto. A partir dos 2 itens anteriores, pode-se compreender a dificuldade de Ricardo e de todo disléxico na aprendizagem de língua estrangeira. Shaywitz, em 66, em seu livro Entendendo a Dislexia, sugere que seja requerida isenção da língua estrangeira ou a proposição como conteúdo dessa disciplina pela elaboração de projetos independentes sobre os conhecimentos relativos à cultura do país em que essa língua é falada. Continua? Desculpa. Não, dá para tirar, né? Uma outra dificuldade importante para o disléxico e que está se tornando mais evidente agora para o Ricardo é a dificuldade para memorizar a tabuada. Então, ele necessita de mais tempo para fazer os cálculos, já que não automatizou a tabuada. Então, se indica o uso de uma calculadora para agilizar suas tarefas nesta área, principalmente em provas. Quinto item, sempre que possível, o disléxico deve ser avaliado através de provas orais. Ricardo possui uma inteligência adequada e vinha sendo acompanhado pela mãe em casa. A partir da 2ª semana de abril, passará a ser acompanhado por uma amiga pedagógica qualificada, que é uma professora particular ou uma psicopedagoga que vai na casa dele para ajudá-lo a estudar. Esta condição de dislexia também está presente em familiar muito próximo a ele, o que corrobora o diagnóstico de dislexia.
É necessário que todos os professores sejam conhecedores das características desse diagnóstico, bem como das acomodações necessárias para que o Ricardo possa evoluir em seu desempenho acadêmico. Estou à disposição de qualquer esclarecimento, né? Então, isso foi enviado para a escola. Aí a escola respondeu também por escrito e pessoalmente o que eles estavam habilitados a fazer. Porque às vezes as escolas referem assim que não tem um profissional que possa ficar ao lado dele o tempo todo, né? Que eles não têm como deixá-lo sozinho na sala também. Né? Então eles fizeram uma reunião e fizeram uma contraproposta que eu achei bastante interessante e que está funcionando muito bem. Então, eles escreveram, assim, no dia 25 de abril de 2011, realizou-se uma reunião entre as coordenadoras, fulana de tal, com a psicopedagoga. O objetivo do encontro foi combinar os encaminhamentos necessários e viáveis a serem adotados pelo colégio em relação a este aluno, que está diagnosticado com um quadro de dislexia. Então, decidiu-se que o aluno realizará os trabalhos avaliativos em sala de aula com seus próprios professores, sendo que, se necessitar mais tempo, poderá continuar a avaliação sozinho em uma sala separada. Os enunciados das questões dos trabalhos avaliativos serão reduzidos e objetivos, particularmente nas disciplinas de História, Geografia e Filosofia. Não serão apontados erros ortográficos, inclusive de acentuação, nem descontada a pontuação nos trabalhos avaliativos. Durante os trabalhos avaliativos, referentes à acentuação e ortografia, o aluno poderá consultar uma tabela elaborada e escrita à mão por ele, com as regras a serem avaliadas. A professora colocará um visto antes da avaliação. Achei muito importante essa colocação da escola, assim, está me servindo de base para indicar para outras escolas também. Outra informação, será realizado o uso de uma tabela com a tabuada para a realização das atividades e testes avaliativos de matemática. Eu havia sugerido que fosse uma máquina de calcular, mas eles acharam que isso iria ter um impacto muito grande com relação aos outros alunos, então eles fizeram essa sugestão que estava sendo eficiente. Após essas medidas serem tomadas, será observado o desempenho do aluno Ricardo para se analisar se haverá ou não a necessidade de um trabalho oral, de uma avaliação oral. Ficou estabelecido que essas medidas serão realizadas a partir do dia 5 de maio, após a reunião entre a coordenação e os responsáveis pelo aluno e encaminhamento dessas questões junto ao grupo de professores da 7ª série. Eu realmente achei muito boa a receptividade dessa escola em acompanhar e o menino, até o momento, está indo muito bem. Então, realmente, esse contato de especialista com a escola tem que ser mais de uma vez por ano, né? E sempre que necessário para explicar melhor para um professor que não aceita muito bem essas medidas. Agora vamos analisar nessa última parte assim, a sequência de trabalho já na universidade. Nós temos acompanhado alguns disléxicos que entraram na universidade e recentemente, até para ingresso na universidade, quando se constata que realmente o indivíduo é um disléxico e não com outra patologia, assim, ele é um disléxico, portanto vai ter muita dificuldade para ler e escrever, está se enviando na inscrição para o vestibular um atestado de dislexia, como se diria. Então eu vou dar um exemplo, vou ler um exemplo de como foi feito. E acho importante a gente ver isso, porque fico preocupada às vezes com alguns profissionais que qualquer dificuldade em leitura e escrita consideram dislexia. Então, dentro dos critérios que serão apresentados em outros vídeos, vai aparecer muito claro, né, quais os critérios para diagnóstico de uma dislexia. Então, um atestado, vou apresentar 2, para ingresso na universidade, em função de um paciente específico. Atestamos para os devidos fins que o fulano de tal
apresenta um quadro de transtorno severo da aprendizagem da leitura e escrita, dislexia, e aí aparece a numeração de acordo com os manuais de diagnóstico. Então, há um outro parágrafo em que eu colocaria o que é a dislexia, né? O que é a dislexia? Depois, este quadro disléxico de fulano foi identificado após a 3ª série de escolaridade, embora as dificuldades tenham iniciado na alfabetização. A escola foi orientada no sentido de fazer as acomodações devidas ao estudante disléxico. Graças a isto, a seu esforço próprio, as condições intelectuais desse menino, né, e a ajuda da família, ele não sofreu reprovações em toda a sua história escolar. A avaliação psicológica que foi realizada em junho de 2004 evidenciou um rendimento intelectual médio com condições potenciais não verbais de inteligência em nível médio superior. As suas funções intelectivas distribuem-se de forma globalmente harmônica, não aparecendo discrepâncias significativas no seu desempenho intelectual. Paralelamente, ele apresenta um transtorno de déficit de atenção que vem sendo tratado com metilfenidato. Fulano, né, tem condições adequadas para frequentar o curso de engenharia mecânica para o qual fará vestibular em 2008. Para tal, solicita-se que faça a prova em sala especial com tempo adicional, já que apresenta dislexia e TDA. Sua produção textual é adequada, entretanto apresenta os inevitáveis erros ortográficos. Tendo tempo adicional para realizar as provas, não será necessário ledor, mas em função de seus inevitáveis erros ortográficos, precisará de um escrevedor para a redação. Em anexo, documento exposto na Universidade de Oxford, na Inglaterra, onde são providenciadas condições especiais de avaliação para alunos disléxicos daquela universidade. O próximo slide que eu vou apresentar mostra esse documento em inglês. Às vezes eu acho mais interessante enviar para a escola um documento em inglês para mostrar que se Oxford fazem isso, por que não fazer aqui no Brasil também? Logo a seguir eu vou apresentar esse documento. Então, um documento semelhante a esse também é encaminhado quando o aluno já está dentro da universidade, descobriu a dislexia mais tarde, ou está em curso de pós-graduação, que é o caso desse outro documento. Declaro para os devidos fins que o fulano realizou uma avaliação que foi constatada a dislexia. Este transtorno severo de aprendizagem da leitura e da escrita afeta um subconjunto claramente minoritário dos alunos com problemas na aprendizagem da leitura e da escrita, e o diagnóstico é feito somente em indivíduos com capacidade intelectual normal ou acima da média. Mais especificamente, o transtorno específico nas operações envolvidas no reconhecimento das palavras, que compromete em maior ou menor grau a compreensão da leitura. A escrita ortográfica e a produção textual também se encontram defasadas na maioria dos casos. O que caracteriza os disléxicos é a persistência do problema, com atenuações até a vida adulta. Os disléxicos podem chegar até a universidade, mas isso exige um considerável esforço próprio. E essa explicação é importante de ser dada na escola, né, porque muitas vezes não sabem o que é a dislexia. Também digo novamente que anexo um documento exposto na Universidade de Oxford, onde são providenciadas condições especiais de avaliação para os alunos disléxicos daquela universidade. Aí eu explicito as condições que esse menino precisava. As condições especiais que solicitaríamos da universidade envolve a possibilidade de submeter-se à avaliação oral em vez de escrita, ou complementar a escrita, e a não valorização de erros ortográficos na avaliação de disciplinas. Estou à disposição para qualquer esclarecimento e tal. Bom, esses atestados têm sido úteis tanto para ingresso como para manutenção do aluno no ensino superior. E para terminar, eu vou mostrar esse documento, que tem fotografia, que foi encontrado na Universidade de Oxford. Então, a universidade mantém um registro dos estudantes disléxicos. Aqueles que estão nessa condição, é permitido solicitar um exame especial e arranjos podem ser feitos em seu benefício. Então, para ser registrado, você necessita de uma avaliação
feita por um psicólogo educacional qualificado, e isso pode ser encaminhado à universidade. Se isso se aplica a você, por favor, solicite uma indicação. Isso foi visto na Universidade de Oxford em setembro de 1998. Então, assim, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: não são muitos os disléxicos na nossa população escolar. Os disléxicos graves e que seguem até a vida adulta são raros, né? Não são muitos, e eles merecem ir adiante.